Ferreira. Vamos prosseguir agora com o nosso... É meia hora a falar do Douglas Costa, então. O nosso pedacinho de história com o Bruno, se vocês já repararam que esta história é com o Bruno, do futebol, é fantástico. Bruno, o que é que tu nos trazes hoje? Opa, trago o Grupo Desportivo Rio Pel. Eu não sei se os meus colegas todos já ouviram falar neste clube empresa que existiu em Portugal e infelizmente já desapareceu. Não sei se vocês três já ouviram falar ao menos deste clube. Já. Mais ou menos, só ouvi falar. Eu só ouvi falar. Mas diz-me fotos a preto e branco. Mas diz-me uma coisa, tu achas que infelizmente que ele desapareceu? Sim, infelizmente, então... porque eu acho que... Eu se calhar depois vou explicar ao longo desta história que vai ser contada rapidamente. Mas então concordas que a Red Bull então estar agora a pegar em equipas é uma coisa boa? Não, Marco. É diferente. Eu vou contar porquê. Na minha opinião, é o futebol puro. Era como se nós fizéssemos uma equipa aqui de uma empresa qualquer, aqui da nossa zona, e chegássemos à primeira divisão. E se fôssemos trabalhadores. Por isso é que eu ia avançar aí. O título eu li bastantes coisas sobre o Rio Pel e achei títulos fantásticos sobre isto, que era o tiki-taka do pelado teve Jesus e morreu em 85. Portanto, só voltando um bocadinho atrás na história do que é Rio Pel em si, em 1927, José Dias de Oliveira, com 25 anos, um empreendedor de Vila Nova de Famalicão, instalou 2 tiares para a produção de tecidos nas margens do Rio Pel. Rio Pel porque é o rio que passa naquela zona, Rio Pel. É uma equipa então de Vila Nova de Famalicão, de uma localidade que eu não sei se vocês sabem como é que se chama. Qual é a localidade do Rio Pel? Ouro. Não faço ideia. Pousada de Saramagos. Uma localidade entre Vila Nova de Famalicão e Guimarães com cerca de 2.000 habitantes, pá. Quase o tamanho de Moreira de Cónegos, hein? Como é que nós não sabemos disto? Pousada de Saramagos. Opa, ele, 7 anos envolvidos, ele cria a fábrica de tecidos Rio Pel, começa a expandir o negócio. Opa, e depois chegou um ponto em que foi para as áreas de fiação e de tintoria, até que em 53, opa, o Rio Pel sofre um abalo porque José Dias de Oliveira, decorem este nome, José Dias de Oliveira, falece inesperadamente e ficou... Aponta, José Dias de Oliveira. E falece inesperadamente e deixa o filho mais velho à frente dos destinos da empresa têxtil. Opa, o filho mais velho é um empreendedor, então começa o crescimento e a internacionalização da empresa. Pronto, sem surpresa, em 1958, eles resolvem fundar o Grupo Desportivo Rio Pel, clube fundado pelos seus proprietários, o grupo de trabalhadores da empresa Rio Pel. Inicialmente, este clube desportivo era destinado apenas aos trabalhadores da empresa. Mais tarde é que começaram a abranger para os habitantes da região e para os familiares dos trabalhadores da empresa, porque inicialmente era como se nós da nossa empresa, organizássemos uma equipa de futebol. Como nós estivemos a Lipor, chegámos a fazer um torneio, não é? Na Arca. Eu disse isto de maneira engraçada. Era como se nós, na equipa da Lipor, chegássemos à primeira divisão. Opa, isto era um sonho. Isto foi um sonho que tornou realidade. Por isso é que eu queria-vos demonstrar que foi um bocadinho deste sonho. Não é? E então, do grupo de trabalhadores, peço desculpa, do grupo de trabalhadores que começou a jogar no futebol amador, primeiro, depois entrou na distrital da Associação de Futebol de Braga. Sucede que eles começaram a colecionar alguns êxitos, não deixaram de ser trabalhadores. A empresa começou a ter cada vez mais capital para investir no futebol, porque a empresa estava em expansão. Começou a cada vez a investir mais no futebol, começou a ser um clube de referência na zona e mais. Essencialmente, começou a ter um papel social enorme na região. Porque, além de ter o clube de futebol, empregava muitas pessoas. E o que é que aconteceu? Muitas vezes, havia jogadores que pediam para ir jogar para a Rio Pel para poder trabalhar na fábrica Rio Pel. Engraçado. Ou seja, eram os jogadores trabalhadores. Bruno, deixa-me te colocar uma pergunta, não sei se sabes. O Rio Pel aparece primeiro com o Famalicão ou não? Não, o Rio Pel aparece muito depois. Depois? Ok. Muito depois, sim. O Rio Pel foi como eu te digo, aquilo foi apenas um grupo de amigos da empresa que resolveram se organizar e criaram um clube para se divertirem, para jogar futebol amador. Só que,
começaram a ter sucesso. Em 63, 64 são campeões da segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Braga, o primeiro grande sucesso do Rio Pel. Em 66, 67 campeões da primeira distrital e sobem pela primeira vez à terceira divisão nacional. Atenção que na altura só havia primeira, segunda e terceira divisão. Estamos a falar, na altura só havia 3 divisões. O sucesso é de tal forma grande que em 69, 70 o Rio Pel sobe à segunda divisão nacional, que hoje em dia é a segunda liga. Mas nessa altura eles já tinham os jogadores fora da empresa ou era tudo... Não. Alguns já começavam a ser fora da empresa. A grande maioria... Aliás, eu ia falar nisso mais à frente. Eles, quando chegam à primeira divisão, ainda têm 7 a 8 jogadores trabalhadores. Era o Rosenborg de Portugal. Como o cara é capaz de se lembrar, o Rosenborg... Eu do Rosenborg só me lembro do Moreira a defender, pá. Não, olha, tinha o Carteiro, tinha o Trolha, tinha o Mercieiro e batia o pé ao Real Madrid. Não é? O Helder deve se lembrar bem disso. Lembro, sim, senhor. E o Rio Pel era um bocadinho o Rosenborg aqui de Portugal. Depois eles começaram então, Ricardo, como tu falaste bem, eles tinham dinheiro, começaram a ir buscar jogadores fora e começaram cada vez a subir mais, chegaram à segunda divisão, ficaram em quinto lugar. O primeiro ano que se estreia na segunda divisão, tiram o quinto lugar. E depois, em 71, 72, já vocês viram que o período temporal é curtíssimo, não é? Sim. Estamos a falar em poucos anos. Em 71, 72, a equipa do Rio Pel teve quase a subir à primeira divisão. Ficou em segundo lugar, não subiu, porque não conseguiu subir na liguilha. Ou seja, agora vem a questão para vocês. Vocês sabem o que era a liguilha? Devia ser o penúltimo. Mas era tipo playoffs de subida e descida, não é? Não, eu era assim. O campeonato era dividido em Norte e Sul e fazia uma liguilha. Subia o primeiro de cada divisão. Subia o primeiro de cada série. Da série Norte e da série Sul. Era assim que se chamava, só havia 2 séries. Subia o primeiro. Os segundos iam disputar jogos contra os últimos classificados da primeira divisão. Não os últimos que já tinham descido, os que estavam acima da linha d'água, digamos assim. Ou seja, tornavam isto muito competitivo. Coisa que eu já dei a ideia que poderia melhorar o futebol português. Era existir novamente liguilhas. E isso não subiram então na liguilha, por uma unha negra. Mas, por pouco tempo, porque em 76, 77... finalmente sagravam-se campeões da Zona Norte da segunda divisão e lá estava o clube que tinham as cores, já agora quais eram as cores do Rio Pel, meus amigos? Amarelo e preto. Amarelo e preto a Rio Tito? Não, pá, não, antes fosse. E para a história a cores é fixe, não sei. Era branco e verde? Era verde e branco. Verde e branco. Eu disse branco e verde, estava quase. O clube verde e branco ia chegar pela primeira vez à primeira divisão, primeira e única vez, porque o Rio Pel não ia conseguir aguentar ficar mais que uma época. Fez um excelente campeonato, lutou até a última jornada para não descer, e na última jornada perdeu em casa 4-1 com o Benfica e não evitou a descida. Aliás, muita gente diz que foi com essa descida que o futebol do Rio Pel começou a dar o primeiro passo para se extinguir. Era um clube pequeno na altura, tinha apenas 700 sócios, tinha cerca de 4.000 pessoas a trabalhar na empresa, 4.000 pessoas a trabalhar na empresa Rio Pel. Hoje em dia, acho que anda à volta de mim. E o patrão do Rio Pel não obrigava o pessoal a meter-se a sócio? Não, pá, era livre, espontânea vontade. Quem queria, metia-se a sócio do clube. Pá, provavelmente nem toda a gente tinha... Sim, continua. Não é toda a gente tinha paixão pelo futebol, não é? Mas na sua, claro. Mesmo assim, 700 pessoas para um clube de uma fábrica, meus amigos, eu acho que o Rio Tito tem pouco mais e não temos uma cidade, não temos uma fábrica. É verdade. Tinha então cerca de 700 sócios. E que é certo é que eles iam jogar com 7 ou 8 jogadores do plantel, que eram jogadores. E eu vi o caso do jogador chamado Orlando, que era um belo carpinteiro na empresa Rio Pel e era um fantástico central, diziam eles. Eu não conhecia o senhor, já agora estive a fazer umas pesquisas, vi que era central, mas dizem eles que era um excelente central e era o carpinteiro na Rio Pel. Bruno, e ele dava muito pau ou nem por isso? Se era carpinteiro, pelo menos arranjava o pau. Agora se ele dava, provavelmente. Carpinteiro. Com a carpinteira, é engraçado, não é?
E com isto, lembrei-me que estamos a chegar à conclusão que o Rio Pel era como equipas como o PSV Eindhoven da Holanda, que é da fábrica da Philips, o Bayer Leverkusen da Bayer, ou então em Portugal, como tivemos o caso mais conhecido, o caso da CUF, que chegou a andar nas competições europeias. Portanto, em Portugal tivemos vários casos de clubes e empresas, foi o caso da CUF, o caso do Rio Pel, da Coel Lima e outros casos, mas os mais mediáticos foi sem dúvida a CUF e o Rio Pel que chegaram à primeira divisão. E que pessoas históricas hoje pessoas famosas hoje do futebol português jogaram? Essa era a pergunta que eu vos ia fazer, pá. Essa era a pergunta. Não faz mal, essa é a pergunta que eu vos ia fazer. Primeiro, dizer-vos que o clube, com apenas 20 anos de fundação, o clube chegou à primeira divisão, com 20 anos de fundação, começando nos amadores, e pela primeira vez o estádio. Qual é o nome do estádio? Vocês sabem qual era o nome do estádio do Rio Pel? Fazem ideia? Estádio do Couro. E eu é tudo Couro. Ninguém chega lá. Eu disse-vos há um bocado. É o nome do Claro. diretor, mas eu não me lembro. Que é que José Augusto. o fundador. Isso, José Dias. Jogos José Dias de Oliveira, que levava 25 mil pessoas, meus amigos. Estava cheio? Estava cheio nos jogos com os grandes, não é? Provavelmente. Agora é assim, eu estive a ver imagens, aquilo é espetacular. Eu gostava de vos convidar já agora, quando a Covid desaparecer-se, nós os 4 vimos fazer uma visita ao estádio do Rio Pel, não é assim tão longe, porque eu achei espetacular. Eles renovaram o estádio todo, porque agora neste momento estão com as camadas jovens. Serve alguma equipa neste momento? Estádio? As camadas jovens do Grupo Desportivo de Joane. Eles puseram relevado sintético, melhoraram o estádio. Agora, o que é emblemático é as bancadas de pedra, pá. Não há uma cadeira, é as bancadas de pedra antiga em cimento. Só que são enormes. Aquilo é mesmo muito grande. E eu achei belíssimo o estádio em si. Portanto, eu fazia questão de depois, quando pudermos fazer lá uma visita. Então, o Rio Pel tinha jogadores na altura, como o Jorge Jesus. Não sei se vocês conhecem. O Jorge Jesus jogou com o Rio Pel na primeira divisão. E teve um guarda-redes também famoso, que jogou no Futebol Clube do Porto e no Passos Ferreira, entre outros, que era o Padrão. Posteriormente a isto, uma questão que eu vos ia fazer é então, qual é que foi uma das pérolas do Rio Pel que chegou à primeira divisão e que fez sucesso? Um monte de jogadores? Sim. Já terminou a carreira, mas fez sucesso em Portugal. Chegou à seleção nacional, inclusive. Mal era se não tivesse já terminado a carreira. Ninguém chega lá. Pois, não. Vítor Paneira, com 16 anos, começou a jogar no Grupo Desportivo Rio Pel. Aliás, é o jogador, digamos assim, com maior fama daqueles que nasceram no Rio Pel, para o futebol. Que eles também tinham umas camadas jovens. O que é que ele fazia na fábrica, pá? Não, o Paneira não jogava na fábrica. O Paneira não trabalhava na fábrica. O Paneira, depois aí, o Rio Pel abrangeu as camadas jovens à população local. Eles queriam abranger a população local. Ali é uma zona de muita população, de muita indústria fabril. Eles queriam chamar a população local e o Paneira foi para lá, para o Rio Pel. Em 78, 79, eles descem então à segunda divisão nacional. Como já vos disse, foi um punhal espetado nas costas deste projeto extraordinário, porque o clube começou em queda livre. Desceu à terceira divisão em 81, 82. Chegou a regressar à segunda. Em 84, desce novamente à terceira e em 85 o presidente do Rio Pel, da empresa, decidiu extinguir o futebol, porque diz ele que tiveram sempre de resguardar o bom nome da empresa, e que o futebol era um mundo de emoções e eles perceberam que não estavam a entrar em lutas iguais com outros clubes. E para não estarem a desgastar a imagem da empresa, porque no fundo era a imagem da empresa que estava aqui em jogo, eles resolveram extinguir o futebol. Aliás, Bruno, o que é que aconteceu com o clube, a CUF, a empresa? Teve a ver com o 25 de Abril. Teve a ver com o 25 de Abril. Foi com o 25 de Abril? Teve a ver com o 25 de Abril. O 25 de Abril arrebentou com a CUF. Atenção que a CUF, hoje em dia é outro clube. Chama-se o Grupo Desportivo Fabril, do Barreiro. Sim. Só que a CUF, como era um clube que foi nacionalizado, as empresas, aquilo era um conjunto de empresas. Era tipo startups. Era tipo startups. Que era tal Clube União Fabril. E
opa, com o 25 de Abril aquilo foi tudo nacionalizado. E então o clube praticamente desapareceu. Foi diferente da Rio Pel, foi a administração da Rio Pel que disse, não, nós estamos a investir muito dinheiro no futebol, nós estamos a entrar em lutas desiguais, estamos a entrar em guerras desnecessárias, que vai desgastar a imagem da nossa fábrica, da nossa empresa, então vamos extinguir com o futebol. Facto curioso. Exatamente, acabou aqui com o futebol. Facto curioso, para um primeiro clube português a ter publicidade nos equipamentos, uma coisa que eu desconhecia. E era a publicidade era o quê? Era Rio Pel. Rio Pel. Opa, há pouco tempo o José Alexandre Oliveira, que é o neto do fundador, que é hoje o homem forte da empresa, não é? Disse há pouco tempo numa entrevista que o tiki-taka em Portugal nasceu no pelado do Rio Pel, porque dizia-se na zona do norte, no Famalicão, Guimarães, que no Rio Pel jogava-se um futebol muito bonito, um futebol muito puro, muito genuíno. Eu digo pelado porque vocês não sei se sabem, o Rio Pel chegou à primeira divisão num campo pelado. Num campo pelado. Mas dizem eles que era o melhor pelado que havia na primeira divisão. Também devia ser o único. Que era muito, jogavam um futebol muito bonito naquele pelado e fizeram uma pergunta: e regressar com o futebol? E então o José Alexandre Oliveira, neto do fundador, disse que é difícil. São uma empresa que vendem 99% das suas vendas é para exportação, ou seja, o mercado publicitário está lá fora, não está cá dentro. Portanto, ele acha que para já que não vê motivos para fazer o futebol regressar, mas que caso regresse será, pelo menos para já, apenas o futebol juvenil, que era para não comprometer a imagem da empresa. E assim... Sabes qual foi o azar da Rio Pel? A azar da Rio Pel foi ter tido o Jorge Jesus jogador e não o Jorge Jesus treinador, que senão eles neste momento... Também é verdade. Opa, e assim... E tinha formado, a história. E às tantas tinha formado um excelente defesa esquerdo lá, pelo treinador. O direito, pá, que ele também dizem que o gajo é responsável pelo Paulo Ferreira, pá. Nesta altura, os defesas esquerdos eram a ganhar as bolas de ouro todas. Pá, interessantíssimo isto do Rio Pel, pá. E eu vou-te fazer um desafio, não sei se o pessoal concorda. Para a semana trazias a CUF. Não concordo. Não estou de acordo. Não, foi só para discordar. Está bem, pronto. Este gajo está um rebelde. Um dia destes aparece uma estátua do Bloco de Esquerda. Catarina Martins. Para a semana, venha CUF. Espetacular. A CUF eu conheço. O Rio Pel eu não conhecia. A história não passou mesmo ao lado. Interessantíssimo. É assim, a Rio Pel, a CUF chegou a ir às competições europeias e tudo. O Rio Pel teve apenas as suas ocupadas. Spoilers. Não conto já. Não me contar da CUF, mas agora conto para a semana. Mas para dizer é que é diferente, porque o Rio Pel é um clube que teve uma única presença na primeira divisão. É um clube apenas de uma empresa familiar. É incrível, eles chegaram longe. Chega à primeira divisão. É até aquela história do grupo de amigos que trabalha na fábrica, resolvem formar um clube e chegam à primeira divisão. É o sonho de... Isto é o sonho do futebol. Só que infelizmente o sonho chegou ao fim. Eu estava-me a lembrar da história do Benfica, não? O Benfica é um grupo de amigos que se juntou numa farmácia e hoje o Benfica é o gigante que é em Portugal. O Sporting Clube de Portugal também, o Visconde de Alvalade, não é? Reuniu lá, não sei se calhar vou errar, mas o Sporting era um clube de piqueniques ao início. Era um clube que eles juntaram-se para fazer piqueniques. Não, é verdade. Só depois é que eles avançaram para o futebol. Isto está na história. Por isso, os clubes aparecem assim do nada, é interessantíssimo. Excelente, eu adorei esta história do Rio Pel. Vamos continuar com o 11 e vamos para a reta final, né? Estamos no último terço do terreno e é a zona de finalização. Vamos lá ver se vocês hoje finalizam em condições ou não. Ricardo, teu remate final, vai para onde? O do Bruno deu golo, o meu vai completamente para fora. É a tentativa de mandarem o Pedro Proença para fora da direção da Liga. Para mim, isso é um remate ao lado, porquê?
Não que eu discordo de estarem insatisfeitos com uma direção que toma decisões de forma unilateral, mas há aqui um ponto que se calhar estamos a esquecer um pouco. Aparentemente, ele é o único consciente no meio disto tudo, não é? Porque é o único que está aqui a tentar defender os interesses da saúde pública e o resto da malta não se está a lembrar disso. E esse é o meu remate ao lado. Frisando só que foi o Pedro Proença que trouxe o assunto de que devia ser em sinal aberto os jogos, não é? Exatamente, desculpa, pois eu não estava a bater no ponto, mas é isso, exatamente. Parece que ele é o único que está preocupado com o facto de haver muitas pessoas a juntarem-se nos cafés para ver os jogos para serem transmitidos na Sport TV ou na Benfica TV e algo que parece ter uma boa motivação é algo que vai fazer com que ele saia de lá da direção da Liga. E parecendo que é o único interessado nessa solução, para além do Rui Moreira, não é? Estou super preocupado com isto. Acho tudo muito estranho. E os presidentes que muitos adeptos aplaudem e fazem... Exatamente, rapaz. É a hipocrisia máxima. Eu não gosto de ter dessas coisas, que acho que nem é por aí o caminho, não é para estar aqui a inflamar, mas acho que está ao contrário isto. Já está ao contrário. Se me permites só uma observação, não é inflamar. Eu acho que nós temos a função também de ajudar a abrir os olhos das pessoas. E as pessoas, não é inflamar, é dizer às pessoas que muitas vezes fazem desses senhores uns ídolos e que são os maiores. Sim. O Filipe Vieira reconstruiu o Benfica, o Pinto da Costa é só títulos. Pois é, mas na hora de decidir para o bem-estar da sociedade, o que é que eles estão a fazer? Puxaram o saco. É isso. Para mim é a hipocrisia máxima. Eu poder dar outro chute para fora, que é o Benfica está na direção da Liga, acontece alguma coisa que corre mal, salta fora. Está tudo maluco. Eu estou completamente ultrapassado. Já está a passar completamente ao lado. Ele deve ser muito claro. E tu, Marquinhos? Vai para fora? É golo? Eu não queria falar nisto, mas é mais forte que eu. É por fora. Porque surgiu agora uma notícia que houve mais um confronto entre duas claques, em que uma claque feriu a membros de outra claque à facada. Mas eu para já acho que é injusto e não acho positivo os meios de comunicação avançarem logo com nomes de claques, porque eu acho que é preciso tentar afastar o máximo os claques destes atos, porque eu acho que as claques são uma coisa importante no futebol, porque realmente trazem outro ambiente e quando têm uma atitude positiva realmente fazem com que o futebol transcenda para um nível ainda superior, porque toda a atmosfera que fica no estádio fica espetacular. E a verdade é que o futebol não era a mesma coisa sem as claques, e as claques são precisas. Agora, existem depois estes casos de violência e que se calhar até fica difícil relacionar isto com o futebol, porque se o futebol está parado, portanto ainda estarem a relacionar isto com claques, mas é de facto triste. Marco, se me permites uma observação, sabes que eu estava agora a pensar nisto. O problema não é claque, o problema é quando a claque se transforma num gangue. Não é? Eu percebo, E é isso que infelizmente está... Não, espera aí, eu concordo plenamente com o que tu disseste. É claro que não tem problema. Eu pensei foi agora isto. O problema é que quando algumas pessoas da claque transformam aquilo num gangue. Sim, percebo. Isto é incrível, é incrível. Mas basta, eu acho que isto acaba por ser um bocadinho como tudo aquilo que existe na sociedade. Epá, existem boas pessoas e más pessoas nas claques, assim como existem em qualquer estrutura da nossa sociedade. E aquilo que eles depois fazem, não se pode etiquetar as claques como sendo a causa de todo o mal que existe no futebol. É preciso perceber que existe violência no futebol e é preciso identificar estas pessoas que são responsáveis por essa violência e impedir que elas continuem a participar neste espetáculo. Sendo de claque ou não. Isso de ser de claque acho que é secundário e às vezes dá-se muito enfoque. Eu vou-te colocar uma pergunta, mas vais prometer que respondes mesmo rapidamente. E a gente depois, se quiseres, no futuro discute isso. A violência no futebol, a maior porcentagem está onde?
Não tenho. Eu prefiro não afirmar uma coisa que eu não sei se tenho a certeza que possa. É claro, é claro e evidente, não precisas fazer um estudo, está nas claques, ponto. Não é bem assim. Tu sabes perfeitamente. Tens casos de pessoas que às vezes estão lá na claque e não pertencem à claque. É difícil. É difícil. Se for a um estádio de futebol, não vou para o meio das claques. Percebes? Percebo, mas eu acho que também. Sim. Ok. Vamos para o Bruno agora. Oh, Bruno, o teu remate final. Eu já reparei que há pouco nós estragamos o teu remate, mas se tu te lembras assim algo rapidamente. Olha, vai para fora, porque eu estava a ver há pouco uma notícia, morreu o Maurício Anus, jogador de Sporting, não sei se vocês se recordam. Não. Tinha 43 anos, ele passou pelo Sporting em 99-2000 com o Inácio, se não me engano, e depois ainda jogou no Santa Clara, o Anus. Se vocês virem a imagem do senhor neste momento, está completamente irreconhecível, faleceu hoje de cancro e pronto, vai a minha homenagem a este jogador que passou pelo Sporting Clube Portugal e que hoje nos abandona. E um pesar, não é, para o pessoal. É assim. Vamos terminar o nosso 11. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. Alan, mete o remate na baliza, pá, hoje foi tudo para fora. Fala aí do Michael Thomas, pá, manda-lhe um abraço. Esse craque. Não, olha, foi hoje aprovado as 5 substituições e os 5 substituições e 9 pessoas e 9 suplentes. São boas notícias, pá. Vocês permitem-me fazer um remate? Eu vou fazer um remate e este remate é golo. Epá, é o nosso 11 para cada lado. Acho que é um remate, é um grande golo. É um pontapé de bicicleta a Ronaldo, 3 metros no ar. Tem sido muito bom, muito divertido fazer. Epá, o pessoal tem ajudado a partilhar e a pôr gostos e isso. És um bocado suspeito, mas pronto. Sim, epá, mas eu estou a dizer o que eu sinto, né? E eu sei que vocês também estão a gostar. E eu queria convidar o pessoal a partilhar, a colocar gosto, a responder aos nossos desafios. Vamos tentar fazer do futebol aquilo que ele é. É a paixão de adeptos, paixão de pessoas que se juntam e criam um clube como o Rio Pel. Isso é o futebol. O fanatismo, estas guerras claques, e o meu clube é assim, o meu clube é assado. Isso não é futebol. Isso é fanatismo de adeptos que por acaso o clube joga futebol. Helder, se me permites, o 11 estará cá para combater essas, vamos dizer assim, dificuldades que estão a aparecer no futebol português, essa fumaça que está a fazer no futebol português. Nós estamos aqui para trazer a amizade, o respeito, a paixão pelo futebol, independentemente da cor clubística que cada pessoa tenha. Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é falarmos com carinho, sinceridade, amizade, e toda a gente que seja acolhida nesta onda vamos olhar para o futebol com paixão e não com ódio. Esquecer o que é ódio. Temos a nossa opinião e pronto, pá, e isto é assim, isto é futebol, nós adoramos o futebol e seguimos o caminho. Como eu digo sempre, se pudermos mudar uma mentalidade, já vencemos. Se não mudarmos ninguém, pelo menos nós tentamos fazer alguma coisa de positivo. Este é o 11 para cada lado. Coloquem gosto, partilhem, ajudem a malta a chegar a esse incêndio que é o fanatismo. Grande abraço. Até para a semana. Grande abraço a todos. Para a semana, então.